Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live da semana de preparação para o matrimônio. Na verdade, hoje é a primeira live, porque ontem a nossa conexão falhou. A live sobre a teologia do corpo, que seria a primeira, eu vou fazer essa live numa próxima oportunidade. A teologia do corpo é algo totalmente bíblico. Eu sei que tem muitos evangélicos me acompanhando, então eu queria começar pela teologia do corpo, porque é algo totalmente baseado na Bíblia. Mas a nossa live de hoje tem como tema o sacramento do matrimônio, os 7 sacramentos, e dentro dele o sacramento do matrimônio, e também os aspectos jurídicos, litúrgicos e canônicos da celebração do matrimônio. Eu não consegui uma rede, mas consegui a cadeira de balanço, que é do meu avô. Então tá na moda aí os padres fazerem live balançando. E consegui essa cadeira de balanço aqui. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Dá um ok aí. Então vamos lá. Primeiro, sobre os 7 sacramentos. Nós sabemos que Jesus instituiu os sacramentos. O principal e o primeiro é o batismo. Sem o batismo não se pode casar na igreja. É um impedimento quando alguém não é batizado. Então pode ser dispensado. Se uma pessoa não é batizada, é de outra religião, é judeu ou muçulmano, ou não é cristão, o matrimônio não é um sacramento. Porque o sacramento do matrimônio é entre 2 batizados. Se for entre 2 pagãos, é só matrimônio. Então, o matrimônio foi instituído por Deus lá no Gênesis. Deus mesmo instituiu o matrimônio quando criou Adão e Eva. Quando Deus disse: deixará seu pai e sua mãe e serão uma só carne, ali Deus instituiu o sacramento do matrimônio. O que Jesus fez? Ele pegou o matrimônio instituído lá no Gênesis, lá na origem, e elevou a dignidade de sacramento. É o que está lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5. Esse mistério é grande. A palavra mistério, em grego, foi traduzida por sacramento na língua latina. Então, o que é o sacramento? É um mistério. Ele é um sinal visível de algo que é invisível. Então, no sacramento do batismo, qual que é o sinal visível? O derramamento da água na cabeça, ou a imersão. Para nós católicos, as duas coisas valem. Pode ser simplesmente derramar água na cabeça, ou ser imergido. Nós não sabemos se Jesus foi imergido no rio. Tem algumas figuras que colocam só São João Batista derramando água na cabeça dele. Então, aquele ato ali, o sinal visível de ser lavado, de ser banhado, ele mostra uma realidade invisível, que é o perdão dos pecados. O ato de ser imergido na água parece algo de morte, de afogamento. Aquele sinal de ser imergido, de ser mergulhado na água, ele mostra uma realidade invisível, que o cristão participa do mistério pascal de Cristo, participa da morte e da ressurreição. A pia batismal é como que um sepulcro no qual a pessoa é mergulhada e dali ela sai novamente, ela renasce. Então, esse primeiro sacramento que eu cito de exemplo, o batismo, uma realidade visível que mostra algo invisível, o perdão dos pecados, o derramamento da graça de Deus na alma do cristão. E o matrimônio? O matrimônio, sinal visível, um homem e uma mulher que se unem. E qual que é o sinal invisível? Essa união de homem e mulher, segundo São Paulo, na carta aos Efésios capítulo 5, ela sinaliza a aliança de Jesus com a igreja. Jesus que deu a vida pela igreja, Jesus que morreu pela igreja para torná-la santa, para santificá-la. Então, a união do homem e da mulher, se são 2 batizados, é um sacramento que sinaliza a união e a aliança de Jesus Cristo com a igreja.
Normalmente quando eu pergunto assim em palestras o que é o matrimônio, o pessoal fala é a união de duas pessoas. Então para nós católicos não é a união de duas pessoas, é a união de um homem e de uma mulher. Isso é o matrimônio. E o que é o sacramento do matrimônio? A união de dois batizados. Um homem e uma mulher que têm o sacramento do batismo. Alguém perguntou aqui no Instagram, para casar na igreja, precisa de todos os sacramentos? Não, precisa do batismo, para que o casamento seja um sacramento. Eu repito, se uma das partes não é batizada, pode casar, mas precisa de uma dispensa do bispo. Vai ser um matrimônio. Eu posso até aqui contar uma história. Teve um paroquiano que ele casou com uma moça evangélica que não era batizada, nem na igreja católica, nem na igreja evangélica. A gente pediu a dispensa para que o casamento fosse feito, o bispo autorizou, e depois de um tempo, depois de casados, ela pediu o batismo. Então, na hora que ela foi batizada, aquele matrimônio se tornou sacramento. Exemplo, 2 índios lá no meio do mato que se casaram. O matrimônio válido. Quando eles se tornam cristãos e os dois pedem um batismo, ou 2 judeus também, podemos pensar em 2 judeus na época dos Atos dos Apóstolos, 2 judeus que eram casados, o judeu e a judia, quando eles se convertem ao cristianismo e pedem um batismo, aquele matrimônio ganha a dignidade de sacramento. Então, acho que isso ficou claro, a diferença de matrimônio e de sacramento. Por que isso tem que ficar claro? Porque o casamento na igreja não é só um contrato. O contrato vocês fazem lá no cartório, fazem lá na união civil. O casamento na igreja é um sacramento. Então, não se pode celebrar o matrimônio na igreja de qualquer jeito. Às vezes eu vejo que os jovens às vezes mais preocupam, sei lá, com a decoração, com a música, filmagem, foto, e depois vamos falar dessas coisas, mas a parte essencial é o sacramento. Por que vocês querem casar na igreja? A resposta deveria ser para viver na graça de Deus. Porque qual que é a finalidade? Quando Jesus instituiu os sacramentos, qual que era a finalidade? A nossa santificação. O batismo é para a nossa santificação. A confissão é para a nossa santificação. A comunhão é para a nossa santificação. A crisma, a unção dos enfermos, todos os sacramentos que Jesus instituiu têm como finalidade a santificação do ser humano. Fazer com que o ser humano tenha uma comunhão com Deus. Porque nós fomos criados para a santidade. Você não foi criado para casar. Eu não fui criado para ser padre. Deus me criou para o céu, para a felicidade, para a santidade. E no meio do caminho, cada um se santifica na sua própria vocação. Deus me chamou para o sacerdócio para que eu pudesse me santificar, que o sacerdócio fosse um meio para mim chegar à santidade, chegar à comunhão com Deus, chegar à minha realização, a fazer da minha vida um dom. Então, assim também é o matrimônio. Você não foi criado para casar, você foi criado para o céu. E aí alguns, no meio do caminho aí, do nascimento até a morte, Deus chama para o matrimônio, para que ele se santifique pelo sacramento do matrimônio, para que o matrimônio faça que ele tenha uma comunhão maior com Deus, faça com que a vida dele seja um dom e uma resposta a Deus. Então é para isso que Jesus instituiu o sacramento do matrimônio. Quais são as finalidades do matrimônio? Vamos pensar um pagão, lá no Império Romano, antes de Jesus chegar. Para que os pagãos se casavam? Para que os índios se casavam? Vamos pensar no plano natural. Se casavam, eu penso, para que alguém quer casar? Eu acho que por 2 motivos. Primeiro, o bem dos cônjuges. Um quer o bem do outro. Então, para que você quer casar? Quer casar para ter um bem. O pessoal até chama meu bem, meu amorzinho. Para que um faça o bem para o outro.
que a mulher cuide do marido, o marido cuide da mulher. E a segunda finalidade, que um pagão se casava, é para poder ter uma prole, para poder ter os filhos, para poder ter uma descendência, deixar uma descendência. Então essas são as duas finalidades naturais do matrimônio: o bem dos cônjuges, que um cuide do outro, que um favoreça o desenvolvimento do outro, o crescimento do outro. Aquele mandamento que está no Gênesis, crescei-vos e multiplicai-vos, não é só a procriação, é o crescimento espiritual, é o desenvolvimento da pessoa. Então, essa é a primeira finalidade do casamento, o bem dos cônjuges. A segunda é ter uma prole, poder constituir uma família. E Jesus pegou dessa finalidade e colocou nela algo sobrenatural, que é por que os cristãos devem se casar para santificar-se. E por que os cristãos querem ter filhos? Não só para povoar o mundo, mas para povoar o céu. Não basta colocar filho no mundo, é preciso dar a fé cristã a eles. Então, vamos lá. As 3 perguntas que o padre faz no momento do casamento. Lá no dia do seu casamento, para quem é casado, o padre fez 3 perguntas. Eu vou pegar aqui no sacramentário. Esse aqui é o sacramentário, que tem os rituais da igreja. E aqui está o ritual do matrimônio. Depois eu vou falar parte por parte, até para a escolha das músicas. E então meditar nessas 3 perguntas que a gente chama de diálogo com os noivos. O padre vai perguntar: é de livre e espontânea vontade que vocês se casam? Viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Porque uma das características do matrimônio é a liberdade. Você vai dizer sim, e você tem que dizer sim livremente. Essa é a primeira pergunta. Aqui a gente tem que entender que o namoro é uma coisa cultural muito nova. Há 100 anos atrás o pessoal não namorava, os casamentos, a maioria dos casamentos eram combinados. E algumas pessoas perguntam: mas esse casamento valia? O pessoal casava sem amor, casava porque os pais combinaram o casamento? Valia se era feito de modo livre. Então aqui, para ter o casamento, não precisa ter o amor sentimental, a paixão. Para ter o casamento é preciso ter a decisão livre. Eu quero me casar, eu quero viver com fulano pro resto da minha vida. A segunda pergunta que o padre faz: abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro? É por toda a vida que o prometeis? Então, nessa pergunta aqui está as 2 características do matrimônio cristão. Primeiro, se é para toda a vida, a indissolubilidade. E segundo, a fidelidade. Vai ser fiel a uma mulher, ela vai ser sua única mulher. A partir de agora, você não pode ter olhos para mais nenhuma, e você tem que ser fiel ao seu marido. A partir de agora, você não pode ter olhos para nenhum outro. Aquilo que Jesus fala lá no Sermão da Montanha: quem olhar para outra mulher com olhar de cobiça, já adulterou no seu coração. Então, a fidelidade não é só ir para a cama com outro, pular cerca, como o pessoal diz aqui em Goiás. A fidelidade é um compromisso de toda a vida. Uma coisa é você ser fiel um mês, a outra coisa é você ser fiel um ano. Mas aqui a pergunta é se é por toda a vida e se promete a fidelidade um ao outro. A terceira pergunta: estáis dispostos a receber com amor os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Então aqui entra a outra finalidade do matrimônio, que é a abertura à vida. Nós vamos ter uma live específica sobre esse tema. Eu não vou entrar aqui, mas vou explicar depois direitinho. Eu não sei se é a terceira live. E eu queria já dizer que no sábado a nossa live não vai ser às 8 horas da noite. Eu vou tratar do tema da sexualidade. Não vou deixar a live salva. A última live, que é a live de sábado,
será às 10 da noite. Então, lá eu vou responder as perguntas. É um conteúdo mais adulto, não é para adolescente. Eu peço que essa live já saibam que é para aqueles acima de 18. Que eu acho que é a idade certa, hoje é a idade certa para começar a namorar. Não aconselho ninguém a namorar antes dos 18 anos. Porque o namoro é uma preparação para o casamento. Antigamente, a minha avó estava pronta para casar com 14 anos. Meu avô estava pronto para casar com 16. Hoje, uma menina de 14 e um rapaz de 16 não está pronto para nada. Então, eu nunca aconselho os jovens a começar o namoro antes dos 18 anos. Para não correr o risco também de ser aqueles namoro longo que não termina e que não desocupa a moita, uma enrolação para toda a vida, namora 7, 8, 9, 10 anos. Eu tive a experiência no tribunal eclesiástico de pegar um caso de um casal que namoraram 13 anos. Ela começou a namorar aos 13 anos, casou aos 26, e depois do namoro de 13 anos, se separaram com 40 dias de casados. Então, esses namoros muito longos eu vejo que já chega cansado no casamento. Coisa que é diferente. Lá na Índia eu tenho vários colegas padres indianos. Até hoje lá na Índia os casamentos são combinados. Eu tenho um colega do seminário que ele saiu do seminário, era indiano, estava aqui no mosteiro. Quando ele chegou na Índia, o pai dele já tinha arrumado o casamento para ele. Então, lá na Índia ainda não tem... falar de namoro santo para eles é um absurdo, porque namoro, não tem namoro santo. Lá, casa logo. E essa é a natureza. Eu acho que o namoro tinha que ser o mais rápido possível, né? Eu aconselho talvez 1 ano, acho que é um tempo bom para conhecer a pessoa, porque conhecer plenamente você nunca vai conhecer. Conhecer totalmente, a gente não conhece a si mesmo totalmente, então... Mas eu acho que 1 ano de namoro é suficiente para conhecer o caráter, o temperamento, a integridade da pessoa, o básico, né? O ser humano é sempre um mistério. Depois, o que o bispo não pode dispensar do casamento? A única coisa que não pode ser dispensada é o consentimento. Essa liberdade de um se doar ao outro em matrimônio, de um receber o outro como esposo, como esposa. Então, o bispo pode dispensar do local. O casamento tem que ser feito dentro da igreja, diante do altar? Tem, tá? Essa é a norma. Mas o bispo pode dispensar. Ele pode deixar que o casamento seja dentro do hospital. Aqui em Anápolis teve um caso assim o ano passado. O casal, a noiva estava em perigo de morte, fizeram um casamento lindo dentro do hospital. O bispo pode deixar um casamento na chácara? Pode. Normalmente não deixa. Desculpem. Mas pode. O bispo pode dispensar que um não batizado receba o matrimônio? Pode. O bispo pode dispensar que os primo de primeiro grau é um impedimento. Ele pode dispensar que os primos de primeiro grau se casam? Pode. Ele pode dispensar até que o padre faça o casamento. Pode ser um leigo para assistir o matrimônio. Pode ser um pastor. O bispo pode dispensar da forma canônica. A única coisa que não dá para ser dispensado é o consentimento, essa entrega mútua, que é esse texto aqui que eu vou ler para vocês. Eu te recebo, fulano, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Esse texto eu aconselho os noivos que decorem. Se não decorar, o padre vai ficar lá repetindo com o microfone, mas essa é a fórmula do casamento. Todo sacramento tem matéria e forma. Matéria do batismo, a água. A fórmula do batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Matéria da Eucaristia, o pão de trigo, o vinho da uva. A fórmula, tomai todos e comei, esse é o meu corpo que é entregue por vós, tomai todos e bebei, esse é o meu sangue derramado por vós. Essa é a fórmula da Eucaristia. A fórmula da confissão, eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A matéria da confissão, os atos do penitente. Penitente, principalmente o arrependimento, o dizer o pecado. Se a pessoa chega e fala, padre, não tem pecado, então não tem matéria para confessar.
A matéria do matrimônio. Qual que é a matéria do casamento? Os noivos, o corpo dos noivos. E a fórmula do casamento é essa entrega. Eu te recebo como esposo, eu me dou como esposa a você. Então, o corpo do casal, a carne, os dois serão uma só carne. Por isso, o matrimônio não basta ser consentido, é preciso ser consumado. Não basta ter essa entrega. Se tiver essa entrega, já é válido o consentimento, mas a igreja espera que o matrimônio seja consumado numa relação sexual, que é onde essa entrega realmente acontece, de serem uma só carne. Aquela história que tem muito nas novelas, só aparece em novela, que o pessoal diz: fale agora o cálice para sempre. Isso não está no ritual do matrimônio. Mas eu queria pegar aqui algo que a gente chama de processo matrimonial. Cada diocese tem um modelo. Então, para quem quer se casar na igreja, o primeiro passo é ir na secretaria paroquial e abrir o processo. Em que consiste um processo? Primeiro, o padre vai fazer uma entrevista. O que vai ter nessa entrevista? Perguntinhas simples para saber se podem casar. Vai perguntar qual que é a sua religião, se é batizado, se recebeu a primeira comunhão, se recebeu a crisma, como que é a sua vida espiritual, se participa da missa, se confessa, se comunga. Aqui, se alguma vez abandonou a fé católica, passou para outra igreja, se participa de culto não cristão, espiritismo, umbanda, candomblé, maçonaria, se foi casado com outra pessoa no religioso ou no civil, se tem filhos com outra pessoa, se existe parentesco, se são primos, se casa de forma livre. Então, se está disposto a aceitar os filhos, se está aberto à vida, se tem consciência que não existe divórcio para o matrimônio, mesmo que na lei civil existe o divórcio, na lei de Deus não existe. Se já fizeram o curso de noivo, se vão casar no civil. Então aqui é preciso, depois de abrir o processo, vai ter os proclamas. O que é os proclamas? O padre vai colocar lá no mural que o fulano vai casar com a fulana. Então vai ter 3 semanas para receber denúncias, se existe algum impedimento. Antigamente isso era lido na hora dos avisos. Quando alguém pedia para se casar na igreja, o padre dava os avisos: fulano vai casar com a fulana. Se alguém souber de algum impedimento, então que fale. Quais são os impedimentos? Só um minuto que eu vou pegar. O primeiro é o de idade. É preciso ter uma idade canônica para casar, ter o uso da razão. Em algumas religiões se casam ainda criança. Então aqui no Brasil, segundo a CNBB, o critério é que os homens tenham no mínimo 18 anos e as mulheres no mínimo 16 anos. Essa é a lei aqui do Brasil. A lei eclesiástica do direito canônico é 14 para a mulher, 16 para o homem. Então o bispo pode dispensar. Se a moça já tiver 14, se o rapaz já tiver 16, cabe dispensa. O segundo impedimento, a impotência sexual. Se não conseguem completar a cópula, se o homem sofre de impotência, então é um impedimento. Padre, mas a gente queria tanto casar, mas vai casar e não ter a relação. Então, poderia casar e não ter a relação. Mas se uma das partes reclama que o casamento não foi consumado, esse casamento pode ser dissolvido pelo privilégio petrino. O Papa pode dissolver, mesmo que o casamento tinha sido válido, mas não consumado, ou por impotência ou por outra coisa. Se uma das partes reclama a não consumação do casamento, pode ser dissolvido. O terceiro impedimento, o vínculo. Alguém que já recebeu o matrimônio antes. A questão do vínculo não é só se a pessoa casou na igreja antes. Exemplo, se um judeu casou com a judia, é um matrimônio válido. Aí esse judeu separa da judia e vira católico. Ele não pode casar na igreja de novo, ele já foi casado.
Então, o índio casou com a índia. E aí ele separa dela e se converte. Ali foi um matrimônio válido. Aí aqui cabe outra dissolução que a gente chama de privilégio paulino. São Paulo vai falar lá, acho que na carta aos Coríntios, se dois pagãos casados, um se converte, o outro não, esse casamento também cabe dissolução pelo privilégio paulino. Quando uma parte não convertida atrapalha a conversão do outro, é um impedimento para viver o matrimônio. Então existe também o privilégio paulino, que tenha sido um vínculo de um matrimônio natural, sem ser sacramento. Agora, se já foi casado na igreja, tem o vínculo eterno até que a morte o separe. Então, se separar, tem que provar que esse casamento não valeu, aquilo que está lá em Mateus 19. Quem casa com alguém que já foi casado comete adultério, a não ser no caso de união ilegítima, ou seja, algo que era um concubinato, fornicação, que não era matrimônio. O quarto impedimento é a disparidade de culto, quando um dos dois não é batizado. O bispo também pode dispensar. O quinto impedimento, a ordem sacra. Se alguém recebeu recebeu o sacramento da ordem, diácono, bispo ou padre, não pode casar na igreja, a não ser que também tenha dispensa, mas aí nesse caso a dispensa é do Papa. O outro impedimento, profissão religiosa perpétua. Alguém que entrou numa congregação, fez os votos perpétuos de castidade, não voto temporário, tem que ser voto perpétuo. Aí também cabe dispensa da Santa Sé. O sétimo impedimento, rapto. Alguém que casa sequestrado. Hoje em dia quase não existe mais, mas antigamente acontecia muito. Gente que fugia para casar. Então, durante o rapto, não podia fazer o casamento pelo perigo de não ter o consentimento da pessoa estar sendo forçada. Outro impedimento, o crime. Alguém que mata o esposo ou a esposa para poder casar de novo. Então, se alguém faz isso, ele fica impedido de casar. A consanguinidade é o outro impedimento. Se são irmãos, pai e mãe, a consanguinidade na linha reta é vovó, bisavó, não pode casar. E na linha colateral, irmão e irmã, depois sobrinhos, e o quarto grau de linha colateral, que é o primo primeiro. Normalmente é o mais comum, mas também cabe dispensa. Depois, afinidade. Essa é a relação existente entre os cônjuges validamente casados e os consanguíneos. Esse impedimento se torna sempre inválido o matrimônio entre um dos dois e os ascendentes ou descendentes. Então seria casar com o enteado, com a enteada, né? Alguém que ficou viúvo, ou com o sogro e a sogra também. Mesmo que ficou viúvo, não poderia casar com o sogro e a sogra. Espera aí, tem gente perguntando, mas não estou conseguindo ver. Depois, no final, eu respondo as perguntas. Honestidade pública. Está impedido de casar com os filhos ou com os pais do seu companheiro. Também entrei quase no mesmo caso. Parentesco legal, por adoção. Então, se tem caso de adotado, mas isso aqui também cabe dispensa. Sua irmã adotiva, você não pode casar com ela, é um impedimento. Mesmo que não tenha consanguinidade, mas tenha um parentesco legal. Então, são 11 os impedimentos. Acho que ficou claro. Isso pode tornar um casamento inválido. A outra coisa que pode tornar um casamento inválido é a falta de consentimento. A pessoa que mentiu diante do altar, mentiu para Deus, mentiu para o cônjuge, mentiu para si mesma e mentiu para a igreja inteira, a assembleia que estava ali assistindo o casamento. Fez do casamento um teatro. Então, pode acontecer por erro de pessoa. Se a pessoa que estava casando com a Coca casou com a Fanta, enganado. Se a pessoa que estava casando com o rico, ele mentiu que ele era milionário e, sei lá, depois que você casou, ele contou que ele era pobre. Um exemplo.
né? Então a pessoa que engana o outro para poder conseguir o consentimento, o dolo. E também a falta de capacidade. Tem gente que não tem juízo para casar. Nem todo mundo é capaz do casamento. Não é capaz da fidelidade ou capaz da insolubilidade. Tem gente que, né, por problema psicológico. Então aí cabe dispensa também. A questão da imaturidade é um dos pontos lá para causa de nulidade. E a outra coisa que pode tornar um casamento inválido é a falta da forma canônica. O que é a forma canônica? Quem celebra o matrimônio são os noivos. Então, os noivos, alguém disse aí, o problema é provar, isso mesmo. Porque ao entrar com o processo de nulidade, não basta você contar a sua história, você vai ter que provar que sua história é verdadeira. Então, você fala, eu atendi um caso que o rapaz disse, eu casei porque o pai dela me ameaçou de morte, mas ele não tinha testemunha para provar isso. Então, o processo acho que não foi para frente. Depois, a forma canônica. Quem celebra o matrimônio não é o padre, quem celebra o matrimônio são os noivos. Mas a igreja exige uma testemunha qualificada, que pode ser um padre, um diácono. A forma canônica exige que o casamento é realizado numa paróquia. Então, quando vocês forem casar, normalmente vai abrir o processo na paróquia onde mora um dos dois, ou o noivo ou a noiva. Você tem que abrir o processo na paróquia onde você mora, ou em algumas dioceses pode ser na paróquia onde participa. Depois você pode transferir para casar na igreja que quiser, mas essa transferência é dada pelo pároco. Então, aqui na minha paróquia, quem é o responsável pelos casamentos? Eu que sou o pároco. E para um casamento ser válido aqui, ou tem que ser celebrado por mim, ou tem que ser celebrado por alguém que tenha autorização, a minha autorização. Então, antes de chamar o padre, é bom falar com o pároco. Pessoa com deficiência física pode casar? Se ela consegue copular, sim. Se consegue ter a relação. Agora, se for totalmente impotente, aí não dá. Depois, a promessa também, assim, às vezes a pessoa liga o matrimônio muito ao sexo, mas eu já ouvi falar de casos de gente que ficou paralítica no primeiro ano de casamento e passou o resto da vida numa cama. E nesse caso, mesmo que não tenha sexo, o matrimônio foi válido, coitado do outro vai ter que viver a castidade, talvez a continência pro resto da vida. Então, não é porque um dos dois se torna incapazes da relação que pode pedir separação ou divórcio, não pode. A questão era no momento do casamento. Isso aqui confunde muita gente, porque para entrar com o processo de nulidade, a pergunta é se o matrimônio foi válido. Então, o importante é o que aconteceu ali, em torno à celebração, em torno ao sacramento. O que acontece depois não diz tanto sobre a validade. O que mais que eu posso... Sei lá, alguém que ficou incapaz mentalmente depois do casamento. Na hora do casamento ele deu o consentimento perfeito, mas depois ficou doido. Mas o matrimônio foi válido. Então o vínculo permanece. O que mais que eu tenho que falar para vocês? Eu anotei um punhado de coisa aqui, mas é muito conteúdo. Nossa live acaba em 1 hora, não vai passar disso. Se cair, não vou voltar. Então, assim, uma coisa clara. Se casa na igreja para viver na graça. Tem que estar muito consciente. Se não for para ter uma vida de comunhão com Deus, não precisa casar na igreja. Aquela história, amando com fé, casado é o contrário. Quem não tem fé, tem matrimônio natural. 2 pagãos que se casam, tem um matrimônio natural. Agora, quem tem fé, vai querer viver o matrimônio santamente. Uma vez eu vi uma frase de caminhoneiro, essas frases aí do fundo de caminhão,
estava escrito assim: Deus criou o amor, o ser humano criou o casamento. Deus criou a fé, o ser humano criou a religião. Essa frase pode causar muito impacto a quem é inocente. Nossa, quando eu li, falei, que coisa poética. Deus criou o amor, o ser humano criou o casamento. Deus criou a fé, o ser humano criou a religião. Mas ela é extremamente mentirosa. Porque Deus criou o casamento como aliança. Foi Deus que disse: o que Deus uniu, o homem não separa. Deus planejou o casamento desde a origem. Isso é o que eu ia falar ontem sobre a teologia do corpo. É algo que está escrito, uma lei que está escrita não só no nosso coração, mas também no nosso corpo. O corpo do homem foi feito para o corpo da mulher, o corpo da mulher foi feito para o corpo do homem. Então, essa união de homem e mulher, ela é a representação do mistério da Santíssima Trindade. Essa comunhão de pessoas. Entre os animais acontece relação sexual, mas não acontece comunhão de pessoas. Não acontece constituição de família. Entre os animais tem cópula, mas não tem família. O cachorro não está nem aí para saber quem que é a filha, quem que é a mãe dele. Então, o ser humano, ao constituir uma família, nós estamos sinalizando para algo que acontece em Deus, algo que acontece na eternidade. O mistério, algo visível, por isso que é um sacramento. Algo visível que manifesta um mistério invisível. Igual no batismo, algo visível, que é lavar a cabeça ou mergulhar, manifesta algo invisível, que é o derramamento da graça e o perdão dos pecados. No matrimônio, esse é o grande sacramento. O homem e a mulher são sinais da aliança com Deus. Primeiro, da aliança de Deus com Israel. Deus fez uma aliança eterna. Depois, a aliança de Cristo com a sua igreja. Essa é a diferença de contrato e aliança. Por isso, aconselho, vai casar na igreja? Casamento na igreja sempre foi com comunhão total de bens. Depois, o casamento que civil que inventou esse negócio de comunhão parcial, porque no casamento civil é possível o divórcio. Mas no casamento na igreja não era pensado assim. Quem casou, casou para sempre e o que é meu é nosso. Não existe mais meu, não existe mais minha vida, agora é a nossa vida. Não só com relação aos cônjuges, mas com relação aos filhos, com relação à família inteira. É deixar de ser eu para virar nós. Se não está disposto a isso, não casa. Viva o celibato não é só para padre, não é só para freira. É claro que o celibato é também para a gente fazer na nossa vida um dom. Mas se você não está disposto a deixar de ser eu para virar nós, esse é o sacramento. A Santíssima Trindade, quando Deus criou o homem, ele falou façamos. Falou no plural, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher, Deus os criou a sua imagem. É muito bonito saber que um casal, que uma família... Então, aqui eu queria que vocês pensassem comigo. Imaginar muito de leve, não imagina muito forte não, senão vocês vão pecar. O que é a felicidade? A ideia de felicidade que o mundo propaga é o sexo livre. É você, sei lá, num barco, numa lancha, com as mulheres que você quiser. Um homem sozinho, rodeado de mulheres. Um artista, sei lá, um cara famoso, cheio de mulher, as mulheres que ele quiser. Isso é a noção de felicidade dada pelo mundo. Agora, o conceito de felicidade que a gente, cristão, do plano de Deus, a gente pode pensar numa casinha simples, pobrezinha. Um homem comum com a mulher comum e os seus filhos comuns. Sei lá, uma casinha no meio do mato. E só ele e ela e os meninos nascendo. Eu não sei qual dos dois você escolhe. Você ficar lá na lancha cheia de mulher, qual que é mais feliz no plano de Deus? E eu falo isso no plano humano também. Você pega a vida desses artistas aí que tem a mulher que quer, que bebe o tanto que quer, que come o tanto que quer, que usa a droga que quer, e pega o homenzinho do campo lá, ele, sua mulher e seus filhos, mais ninguém.
né? Aonde está a imagem de Deus? O Deus Trindade, o Deus Comunhão, o Deus União. É na família. Esse é o grande sacramento que São Paulo fala em Efésios 5. Então, o sacramento é uma graça. Não é só um direito. Ninguém tem direito. Você tem direito ao matrimônio. Mas o direito de casar na igreja não é direito. Eu não tinha direito de ser padre. É um dom recebido. E é um dom doado. Né? O que veio primeiro? O direito ou o dever? O que veio primeiro foi o dom. Tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Então, isso é a graça. A nossa vida é uma graça. Você poder encontrar uma mulher, a mulher da sua vida, o homem da sua vida. Você poder ter filhos, isso é uma graça. Né? Ter filho não é direito ou dever. Ter filho é uma graça. Deus te deu os filhos, Deus te deu o marido, Deus te deu a sua mulher. E para quê? Para que você se santificasse. Para que você, amando... Antigamente, dava para ser santo antes de Jesus Cristo chegar? Não, dava para ter uma espiritualidade elevada. Porque até os santos do Antigo Testamento, todos aprontaram e aprontaram feio. Né? Davi adulterou, Salomão ficou lá com 1000 mulheres, caiu na idolatria, Moisés era um assassino. É bem complicado. A história do Antigo Testamento, aí você pega os grandes filósofos, os grandes mestres espirituais antes de Jesus Cristo, poderiam ser santos? Não, poderiam ser homens de espiritualidade elevada. Agora, Jesus Cristo, ele universificou, ele popularizou, democratizou a santidade. Qualquer homem comum, qualquer mulher comum, qualquer família comum pode viver o grande mistério que aconteceu no lar de Nazaré. Aqui, se alguém pergunta qual que é o casamento modelo para o senhor, graças a Deus aqui na minha paróquia tem casais, entre aspas, modelos, que eu vejo que existe uma harmonia muito linda, uma harmonia assim de um conseguir ler o pensamento do outro. Conheço vários casais assim, de chegar numa casa e você sentir paz, sentir alegria, né? Os filhos em volta, filhos obedientes, de ver uma casa em ordem, uma família em ordem, independente da condição financeira, você poder ver que naquela casa tem ordem, que naquela casa tem harmonia, tem generosidade, tem união, e é um pedacinho do céu na terra. Mas a família modelo, que a igreja coloca e que Deus nos deu como modelo, é a própria família de Nazaré. Maria como modelo das mulheres, José como modelo de homem e Jesus como modelo para qualquer ser humano, independente de ser solteiro, de ser casado, de ser filho, de ser velho. Então, Jesus, o homem perfeito, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, que é o nosso modelo. Depois, o casamento está na Bíblia, lá no começo. A Bíblia começa com casamento. Lá na primeiro capítulo acontece um casamento. Na primeira passagem de Jesus da vida pública, Jesus estava num casamento. Na última ceia de Jesus, quem lembra qual foi a última ceia de Jesus? Não foi no cenáculo. Eu acho que foi em Emaús. Ali no Evangelho de São Lucas, Jesus voltando, Jesus vai caminhando com Cleofas, provavelmente aquela não fala o nome, porque mulher não era contada ainda, né? Vai ficar salvo no YouTube, ficam tranquilos que não vou deixar salvo aqui no Instagram, mas vai estar lá no meu canal no YouTube. A última passagem do Evangelho de São Lucas, Jesus caminhando com um casal, certeza que era o Cleofas e a Maria de Cleofas. Jesus entrou numa casa e deu nova vida, novo ânimo para aquele casal. E o último capítulo da Bíblia é um casamento. Jerusalém descendo do céu, vestida de noiva, como noiva enfeitada para o seu marido. Nos casamentos aqui da terra, aquele negócio de tocar trombeta, né? Parece que na hora que a noiva vai entrar, parece que é o apocalipse, parece que o mundo vai acabar, toca trombeta, fecha a porta, todo mundo esperando a porta abrir. É um negócio assim do fim do mundo. E está apontando para esse casamento que vai acontecer entre a humanidade e Deus. Essa união eterna. Nós fomos feitos para casar.
Mas o casamento aqui da terra só mostra que nós fomos feitos para casar com Deus. Ali, na hora que entra o noivo com a noiva, acontece um diálogo silencioso entre o noivo e o padre. O noivo está dizendo assim para o padre: olha, eu estou aqui com a minha noiva do lado, ó. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, eu tenho a minha mulher aqui do meu lado, só está aí sozinho. Só que aí o padre do lado de cá responde para o noivo: Mateus 19, meu filho, ou Marcos 12, no reino do céu não haverá casamento. Lá no céu não vai ter casamento. Lá no céu serão como os anjos. O que isso significa? Significa que nós fomos feitos para casar com Deus. Nós fomos feitos para uma aliança com Deus. Então, aqui, voltando à frase lá do caminhoneiro. Deus criou o amor, o ser humano criou o casamento. Mentira. O que Deus criou foi uma aliança de amor. Deus criou o casamento para ser uma aliança de amor. E o ser humano fez do casamento um contrato egoísta. Eu abuso de você, você abusa de mim, e eu uso de você, mas vamos pôr um limite aqui. Você usa de mim, mas vamos pôr um meio termo, para a gente conseguir aturar um ao outro. Deus criou o casamento para ser aliança de amor. Deus criou a igreja para ser uma aliança de amor. Uma família de verdade, uma família espiritual. Nós, pelo nosso egoísmo, às vezes transformamos a igreja num lugar de hipocrisia, de mesquinharia, de fofoca, né, de disputa. Mas Jesus criou a igreja para ser lugar da aliança com Deus. E isso é lindo, pensar no plano de Deus. Pensou no casamento para que o casamento fosse aliança de amor. Pensou na igreja para que a igreja fosse sacramento de salvação. Para que as pessoas entrando na igreja pudessem experimentar o que é amor de verdade. Para que as pessoas olhando para um casal cristão pudessem saber o que é amor de verdade, o que é sacrifício, doação verdadeira. E a gente, pelo nosso egoísmo, transforma isso em contrato de egoísmo. Então, entender o casamento como contrato, contrato você faz de aluguel, contrato é temporário. Contrato vence, contrato você faz com a prostituta, eu pago tanto. Agora com a mulher se faz com a esposa, com o esposo, se faz uma aliança, que é o que Jesus fez na cruz com a sua igreja. O que foi realizado na cruz foi uma aliança, não foi um contrato. Então é preciso que a gente entenda isso, porque o casamento é um sacramento do sinal pascal, que sinaliza o mistério pascal, o que aconteceu ali na cruz de Jesus Cristo. Gente, é isso que eu tinha para falar. Agora sim eu vou abrir para perguntas. Eu acho que de tudo que eu preparei ficou muita coisa sem falar. Vamos falar sobre o ritual. Então, sei lá, sobre o processo de casamento. O que precisa para casar? Vai na secretaria, marca a entrevista. Tem padre que deixa a entrevista por último, mas o certo é que a entrevista seja a primeira coisa, porque se precisar de dispensa, dá tempo de pedir a dispensa para o bispo, se tiver um impedimento. Agora, se faz o processo já na hora de casar, como última coisa, talvez não vai dar tempo de pedir dispensas. Depois, sobre os padrinhos. Faz parte da forma canônica o padre, os noivos e 2 testemunhas. Tem que ter pelo menos 2 testemunhas. O matrimônio é algo público, não é algo privado. Por isso ele pode ser celebrado dentro da missa, e a igreja aconselha que fosse da missa da comunidade. Aqui no Brasil não é um costume, mas o ideal seria que você casasse. Você faz parte de uma paróquia, você faz parte de uma comunidade, o povo da sua paróquia são seus irmãos, então o ideal seria você casar numa missa da comunidade, todo mundo vendo. Aquela família que é a sua paróquia participando do seu casamento, assistindo o seu casamento. Então, é por isso que a igreja não aceita o casamento como algo privado, algo escondido. Tem que ter pelo menos o padre e mais 2 testemunhas para que seja algo público. Porque é um voto. O voto, você faz o voto sozinho, você pode desfazer o voto sozinho.
Se eu falar, eu vou parar de beber, mas eu não conto para ninguém, eu posso mudar de ideia e falar, vou voltar a beber. Eu tô de dieta. É bom você falar que você está de dieta, né? Porque aí vai ter alguém para cobrar. Você fala, você pensar, eu vou parar de fumar, mas você pode mudar de ideia. Agora, quando você faz um compromisso público, você não pode mudar de ideia. Então, por isso, casar na hora da missa, baratão. Pelo sacramento, gente, o padre não cobra nada, ele não tem direito de cobrar pelo sacramento. Por que das taxas do matrimônio? Porque o pessoal quer decorar, ficar na igreja inteira, sujando a igreja, decorando. No outro dia tem que pagar funcionário, porque tem missa, normalmente o povo casa no sábado, no domingo, tem que pagar a hora extra da funcionária que limpa. Né? A coitada da funcionária tem que ficar até tarde esperando o povo tirar a decoração. Então, é complicado, mas pelo sacramento, se for um sacramento simples, eu tenho certeza, qualquer padre que dispensa de tudo quanto é taxa. Se não tiver dinheiro para casar no civil, falar com o pároco, se a paróquia tiver um pouquinho de condição, aqui já ajudei alguns, padre, não vou casar porque não tem dinheiro para casar no civil. Não, vamos fazer uma vaquinha, vamos dar um jeito aqui, mas continuar vivendo em concubinato, continuar vivendo no pecado, não dá. Sobre as músicas, casamento sem missa, quais músicas são necessárias? As músicas para entrada do noivo, da noiva. Entrada de padrinho é costume só aqui no Brasil. Nos outros países só todo mundo está esperando a noiva. O povo já está tudo lá sentado, até o noivo esperando. É o costume da Europa. Né? Você pega o casamento lá da rainha, da princesa da Inglaterra, todo mundo esperando a noiva. Então, no ritual normal era a entrada da noiva, mas aqui no Brasil tem que entrar papagaio, periquito, criança dando bobeira, com plaquinha, com balão, com não sei o que. Aqui eu queria dar um critério para quem está pensando em casar. A igreja fala de nobre simplicidade. O casamento tem que ser sóbrio, não pode ser uma ostentação. O Papa Francisco diz que um casamento luxuoso é pecaminoso. E eu vejo na prática é mesmo. Os que mais se separam são os que mais gastam para casar. Pega aí exemplo de casamento de artista, o tanto que dura. Então, o casamento mais bonito da minha vida, eu cheguei em casa, falei para minha irmã, hoje eu celebrei o casamento, assisti, que quem celebra os noivos. Hoje eu assisti o casamento mais bonito da minha vida. Aí a minha irmã falou, o que tinha nesse casamento? Eu falei, não tinha. Não tinha daminha dando bobeira, não tinha cavalheirinho dando birra para entrar com plaquinha. Foi tão simples o casamento deles, mas foi tão nobre, com tanta dignidade. O vestido bonito, as músicas bonitas. Os músicos eram aqueles de igreja, simples, de cantar de missa. Não era aquelas bandas caríssimas que tinha violão, que tinha trombeta, que tinha tudo. Mas que não sabe cantar uma aclamação do evangelho, não sabe cantar um salmo. Você fala agora é o salmo. Os músicos não sabem o que é o salmo. Então, precisa da entrada. O salmo, normalmente é o 127. Aclamação ao evangelho. Tem que cantar o aleluia, se for fora da quaresma. Um canto para a entrada das alianças. Um canto de comunhão, se for comungar. É necessário que comungue. É muito importante a comunhão. Então, quais sacramentos precisam para casar? Batismo, primeira comunhão e Eucaristia. Se falta o batismo é um impedimento. Agora, se falta a Eucaristia e a crisma, não é um impedimento. Pode casar sem ter feito a primeira comunhão, sem ter feito a crisma. Mas, sua pergunta me distraiu, depois eu respondo. Era preciso ter a iniciação cristã completa, batismo, eucaristia, crisma. Esses são os 3 sacramentos de iniciação cristã. Já que a gente está falando de sacramento, os 2 sacramentos de cura, unção dos enfermos e a confissão, e os 2 sacramentos do serviço, ordem e matrimônio. Então, quem vai entrar no sacramento de serviço, era bom que tivesse a iniciação cristã completa. Se não tiver, paciência. Por que a comunhão é tão importante? Porque matrimônio e Eucaristia é algo que está intimamente ligado.
O que Jesus fez na Eucaristia? Ele nos deu o seu corpo, ele derramou o seu sangue. É isso que acontece no altar. Jesus nos dá o seu corpo, Jesus derrama o seu sangue. E a aliança conjugal acontece a mesma coisa. No ato conjugal, né, o que os noivos fazem? Um dá o seu corpo ao outro. Se a moça é virgem, ali acontece também o derramamento do sangue. É um mistério pascal que acontece no altar do altar conjugal. Para os primeiros cristãos, eles tinham consciência que a cama do casal é um altar. Sabe por que naquelas camas antigas da sua avó, da sua bisavó, tinha aquele baldaquino, tinha aquele véu, parecendo o altar da igreja, gente. Então, para nós cristãos, o sexo é algo lindo, não tem nada de impuro. O sexo dentro do matrimônio é algo muito santo, algo, posso dizer, até divino, porque expressa o que aconteceu na cruz de Cristo. Ele nos deu o seu corpo, ele derramou o seu sangue. Quando um casal está celebrando um matrimônio no altar conjugal, que é o leito nupcial, ali acontece a aliança. E essa aliança de homem e mulher, de uma só carne, é o que acontece na Eucaristia. Quando nós comungamos, nós nos tornamos uma só carne com Jesus Cristo. Então, quando os dois comungam, e aqui seria interessante que os dois comungassem, não pode ser só um comungar, a noiva comunga, o noivo não comunga, fica feio. Aí é melhor que ninguém comungue. Mas simboliza que vocês serão unidos não só pelo consentimento, vocês serão unidos não só porque vocês vão ter uma relação sexual, vocês serão unidos pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Aqui entra um terceiro que dá liga a esse casal. E aí essa união é muito forte. Né? Por que os nossos casais se separam? Porque antes de separar um do outro, se separaram de Deus. A solução de um casamento em crise não é o divórcio. A solução do casamento em crise é a conversão. Se você se converter, e disse Jesus lá em Mateus 19, quando os fariseus perguntam por que Moisés autorizou o divórcio? Autorizou pela dureza do vosso coração. A causa da separação, a causa, né, da desunião, do egoísmo no casamento, da cobrança, do ciúme, da implicância, é falta de conversão. Se converter, está resolvido. E aqui a finalidade do matrimônio é o céu, que você santifique o seu marido, que você santifique a sua esposa, e essa santificação acontece quando você abraça a sua cruz. Né? Então, quando você aceita a sua cruz, os limites do outro, os defeitos do outro, e aí vai acontecendo a santificação. Porque eu pergunto para os noivos, por que você está casando com ela? Aí ele fala das qualidades, ela é linda, ela é maravilhosa, ela sabe cozinhar, ela é inteligente. Meu filho, você está casando com ela só por causa das qualidades? Por que você está casando com ele? Porque ele é lindo, gostoso, forte e vai me proteger. Você está casando com ele só por causa das qualidades? Se for só por causa das qualidades, é egoísmo. Então, o amor humano, o amor erótico, a paixão tem que ser transformado em ágape, que é o amor de Deus. O casamento tem que acontecer algo que acontece na Eucaristia. O pão e o vinho que é transformado no corpo e sangue de Cristo, é o pão e o vinho que simboliza o amor humano. Esse amor humano, o amor humano, né, de paixão, de amizade, tem que chegar a virar ágape, que é a capacidade de perdoar. Você quer um casamento indissolúvel? Sabe qual que é o segredo? Perdoar 70 vezes 7. Esse é o segredo para um casamento durar. Porque se não tiver perdão, meu filho, na primeira rusguinha, o que Deus uniu, o primeiro probleminha vai separar. Né? Se não for capaz do perdão, e a gente só vai ser capaz do perdão se for cheio do Espírito Santo, se tiver a graça de Deus. Se a gente não tiver a graça de Deus, como que a gente ama o inimigo? Quando Jesus fala para amar o inimigo, amor inimigo e amor ao próximo é a mesma coisa. Gente, a live está acabando. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente continua às 20 horas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.